Boa noite a todos. Que a gente permaneça com o coração e com a mente abertos, né? A espiritualidade amiga, que com certeza já nos recebe, já traz o seu carinho, suas boas energias, para que a gente possa ter esse momento, essa hora de reflexão sobre o Evangelho. E claro, que a gente possa carregar ao final, né, da nossa conversa essa paz que as palavras do Cristo sempre nos trazem, né? Carregar para as nossas vidas, para as nossas famílias. Mas falando em Jesus, no final do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, como também vai aparecer nos outros 3 evangelhos, a gente é apresentado a um momento fantástico e inesquecível da passagem de Jesus pela terra. Aquele momento final da sua vida física, em que ele se reuniu com os discípulos para uma última ceia, para uma última refeição conjunta. Um momento magnífico, em que ele relembrou com os discípulos os seus ensinamentos principais, trouxe alguns novos convites e fez até mesmo algumas promessas para o futuro. Mas naquele momento, um momento de comunhão, de união, em que é repartido o alimento, né? Jesus deixa essa mensagem inesquecível para todos nós. Mas após essa reunião, o mestre convida aqueles discípulos, né, que comeram com ele, a que se dirigissem a um local próximo, na base do Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani. E naquele jardim, com aquele grupo, Jesus ainda destacou 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, para que se afastassem com ele, para que vigiassem com ele. Jesus iria orar, conversar com o Pai. E é o que ele faz. Se afasta um pouco com aqueles 3 discípulos e começa a conversar com Deus. E nessa conversa deixa para nós uma das suas muitas frases inesquecíveis, né? Como quando diz ao Pai o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que Jesus demonstra nesse momento? Não, de forma alguma, nenhuma fraqueza, nada disso. Pelo contrário, uma entrega absoluta a Deus, uma entrega absoluta à missão que ele já havia abraçado. Se não houver violência, que bom para aqueles que a querem cometer, né? Mas se houver, Pai, eu me entrego, estou à disposição da humanidade. Mas após essa conversa inicial com Deus, essa prece, Jesus se dirige àqueles 3 que estavam com ele, e o que ele percebe? Aqueles 3 não vigiavam com ele, mas cochilavam. Jesus então chama a atenção deles. Mas vocês não podem vigiar comigo nem um minuto. E diz a eles, né? A eles e a nós: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, que vigiemos, que observemos com muita atenção os convites que vêm de fora, mas principalmente os convites que vêm de dentro. As nossas más inclinações, as nossas más tendências. Que nos vigiemos para quê? Para que não soframos. A proposta de Jesus é uma proposta de felicidade. Mas ele diz para nós também que um grande auxílio a essa vigilância é a oração. Essa abertura íntima, essa conversa íntima com Deus, com a espiritualidade amiga. Essa conversa, né, onde a gente busca agradecer, louvar pelas bênçãos recebidas pela criação e também, eventualmente, pedir. Não pede mais não? Eu também não estou pedindo mais nada. Pede sempre? Eu não estou pedindo mais nada, eu estou só agradecendo. Mas tá certo, a gente pode pedir sim, com certeza. Mas olha que interessante. Não, e continuando, né? Para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, muitas vezes nós já temos o entendimento. A gente vem aqui no Secal, a gente estuda, a gente já conhece a proposta cristã, né? Mas não
põe ainda, como é que a gente pode dizer, né? No nosso íntimo, no coração. E estando na carne, não que a culpa seja da carne, né? Kardec vai explicar isso muito bem lá num dos últimos capítulos da primeira parte do livro Céu e Inferno. A culpa não é do corpo, a culpa não é da carne, mas estar no corpo é estar sujeito a certas dificuldades, a certos interesses, a certas vontades, a certas demandas, que quando nós não as vigiamos, podemos sofrer. E mais uma vez a proposta de Jesus é a proposta de felicidade. Mas olha que coisa interessante. Jesus nos ensinava de várias formas, né? Uma das formas que ele utilizava, usou muito, a mais marcante, era um ensinamento direto. Jesus chegava e dizia para as pessoas, diz para nós, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa aqueles que te ofendem. Amai os vossos inimigos, né? São ensinamentos diretos, claros. Nós podemos ter dificuldade de fazer, mas não temos dificuldade em entender. São claros, não é verdade? Mas o que dava autoridade a esses ensinamentos? Aí é a segunda forma que Jesus se utilizou para ensinar. O exemplo. Então, se Jesus nos recomendava ao amor, amava. Ao perdão, perdoava. Ao amor aos inimigos, fazia da mesma forma. Por exemplo, no seu momento final mesmo da vida física, né? Pouco tempo após a história que nós contamos aqui, lá no Getsemane. Ele está erguido à cruz, diante de todos aqueles, muitos dos quais o haviam ofendido, traído, agredido. E em nenhum momento desse, pode conferir lá nos evangelhos, em nenhum momento desse nós vamos observar Jesus com ódio, né? Jesus com raiva, com rancor. Não. E ainda pede ao Pai que perdoe aqueles todos, né? Por quê? Porque eram ignorantes das leis de Deus. Porque ainda não conheciam as leis de Deus, por isso se equivocavam. Ou seja, recomendava o amor e o perdão, amava e perdoava os inimigos. E por que nós estamos falando disso? Porque se ele nos recomendou também a oração, que é o tema principal da nossa conversa, tá? E da parábola, que é o nosso tema, ele orou. Em vários momentos, não vou dizer que são muitos, mas os registros não são tantos, mas eles existem nos evangelhos. Jesus reserva momentos para a oração. Se afasta, vai conversar com o Pai. E aí eu fico até um pouco encucado com isso, porque se nós entendemos que Jesus é o Espírito mais evoluído que passou pela terra, e esse mesmo Jesus tinha a vontade e a necessidade de orar, imagina a gente, né? Olha que coisa interessante. Jesus que nós entendemos como aquele de contato íntimo com o Pai, né? Nós não entendemos assim? Ele orava, ele reservava momentos para orar. E nós não precisamos. Nós precisamos muito mais. Por isso ele dá esse exemplo, por isso nos recomenda. Mas há um terceiro tipo, que foi até comentado muito bem na prece, que Jesus se utilizava para nos ensinar, né? Que são as parábolas. Como a nossa escolha da noite, são as parábolas. E como ele falou muito bem, histórias simples do cotidiano daquele povo, histórias de pastores, de pescadores, de semeadores, né? De donas de casa e etc. Em que Jesus, na sua inteligência incompreensível para nós, conseguia inserir a profundidade da sua mensagem, conseguia inserir as leis de Deus. É aí que moram as grandes inteligências. Não na complexidade, não em falar o que a gente não entende, mas na simplicidade, conseguir falar tudo, conseguir falar o mais importante. É o que Jesus fazia. E em relação à oração, ele também nos deixou uma parábola, que não vai abordar todos os aspectos do tema, não, mas vai abordar os principais, que é essa parábola, não está escrito ali, a parábola do fariseu e do publicano. Ela não é tão famosa, acredito que boa parte conheça, mas nós vamos relembrar aqui a parábola, tá? Ela está lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e apenas lá. Mas ela foi citada, foi escolhida por Kardec também, para compor o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que tem por título, Pedi e obtereis. Uma outra frase de Jesus. E que tem por tema central, vocês já vão adivinhar, né? A oração, a prece. Capítulo muito rico que vai tratar de vários aspectos da prece, e nós vamos abordar uma parte muito pequena dele, tá? Então todos nós estamos convidados a reler, chegar em casa, é um capítulo relativamente curto, né? Reler, entender esse capítulo que é o penúltimo do Evangelho, tá? E essa parábola Kardec escolheu para estar no item 3
desse capítulo. O que é que nós vamos ler então? O que é que nós vamos fazer então? Vamos ler calmamente. Vocês vão perceber que o texto é muito curto, não vai ser cansativo a nossa leitura, tá bom? Depois a gente vai tentar analisar, aprender um pouco, ou pelo menos relembrar alguma coisa desse texto que é tão rico, tão importante, tá bom? Então olha só. Jesus disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. E vem a parábola agora. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus conclui: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Fim do nosso texto. Tranquilo. Toda vez que a gente vai estudar um texto antigo, não necessariamente bíblico, ainda mais esses textos mais simbólicos, como as parábolas, antes de a gente entender ou buscar entender o sentido profundo, o que Jesus quer nos trazer, a gente tem que entender o sentido literal. Ou seja, tem que entender a historinha, o que está acontecendo na história. Por que isso? Há uma distância muito grande de tempo de nós para Jesus, vamos dizer assim, né? Para os palestinos. Então muita coisa que acontecia, muitas vezes nós não compreendemos com os olhos de hoje. Então a gente tem que se voltar, pesquisar, tentar entender o que está acontecendo nessa história. Algumas são bem complicadas, essa é mais simples. O que está acontecendo aqui? 2 homens foram orar, vão ao templo, um ora de um jeito, o outro ora de outro jeito. Só isso. No final, Jesus faz uma consideração: olha, a oração de um deles não foi adequada, não o justificou. A oração do outro, sim. E ele vai dar o motivo: a questão da humildade. Tranquilo, né? Não tem mistério para entender. Mas tem um detalhe, tem alguns detalhes. Nós vamos ver calmamente. Por exemplo, Jesus poderia ter contado a história desse jeito. Lembrando que é uma história que ele inventou, uma parábola, uma ficção. 2 homens foram ao templo orar. Um se chamava José e o outro João. Os 2 subiram, um orou de um jeito, outro orou de outro. E o resto a mesma coisa. Não poderia ter contado assim? Mas ele fez uma escolha. Ele escolheu os personagens, olha só. Ele vai dizer para nós, na história que ele criou, que um era fariseu e o outro era publicano. Será que isso não tem importância? Claro que tem. Jesus não falava as coisas à toa. E vocês vão perceber que quando a gente compreende o que é fariseu e o que é publicano, a gente já entende uma coisa importantíssima do texto. Se a gente não sabe o que é isso, a gente perde essa riqueza. Tá vendo como é que é importante? Agora, Kardec teve essa preocupação. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele colocou um mini dicionário, vamos dizer assim, de algumas dessas palavras que aparecem com mais frequência, como publicanos, fariseus, samaritanos, né, que é uma outra palavra importantíssima. Kardec teve essa preocupação com a gente e colocou lá quem eram essas pessoas. Tá? Então vocês também estão convidados, introdução do Evangelho, dá uma olhada lá, a explicação está lá. Vamos fazer um resumo aqui. Quem eram os fariseus então? Os fariseus, gente, ou melhor, na época de Jesus, havia uma religião dominante na Palestina. Nós sabemos, o judaísmo, né? Religião na qual Jesus estava inserido. Nasceu nessa cultura, vivenciou essa cultura, utilizou essa cultura para trazer a mensagem cristã, né? E essa religião,
de forma semelhante ao que nós temos hoje no cristianismo, ela tinha suas divisões. Não é a mesma coisa, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, hoje nós somos espíritas, somos cristãos. Mas todos os cristãos são espíritas? Não. Então nós temos católicos, nós temos evangélicos, uma diversidade, né, de divisões. Todos esses são cristãos. Por quê? Porque eles têm uma ideia comum, uma base comum. Mas eles também, como nós espíritos, católicos, evangélicos, temos algumas divergências de interpretação. E isso é o que acontecia no judaísmo na época de Jesus. Então a gente tinha várias divisões. 3 grandes, 3 principais, né? A dos saduceus, que eram, normalmente compunham a elite, né? As lideranças ali até mesmo no sinédrio e política. A dos fariseus, que é a que nos interessa mais, vamos falar mais dela daqui a pouco. E a dos essênios, que nem são citados no Novo Testamento, né? Mas existiam, né? Uma comunidade mais radical, afastada, tá? Que também não vem ao caso ao nosso interesse. Mas havia essa divisão, havia outras, tá? Mas que eram minoritárias. Mas quem eram os fariseus? A própria palavra fariseu, no hebraico antigo, Kardec vai nos dizer isso, significa divisão, separação. Os fariseus, mais ou menos 200 anos antes de Jesus, esse grupo, incomodado com a postura religiosa da época, das lideranças, que eles entendiam como desviantes da lei, não cumpridoras, né, dos mandamentos, eles, então, incomodados, se separaram, protestaram. Olha, vocês não são bons judeus, nós somos. Então eles se colocaram desde essa época como os verdadeiros entendedores e cumpridores das leis de Deus, das leis de Moisés, dos profetas. Os outros estariam equivocados. Então, apesar de ter esse cerne comum, esse coração comum do judaísmo, os fariseus tinham algumas diferenças. E o que nos interessa mais hoje é que na época de Jesus, os fariseus muitas vezes, apesar de serem reconhecidos como homens de Deus, homens conhecedores das leis de Deus, cumpriam as leis rituais, as leis cerimoniais, mas não vivenciavam as leis no seu coração. Muitas vezes vão debater com Jesus, vão procurar Jesus. Porque, por incrível que pareça, entre os judeus, os que pensavam de forma mais parecida com a de Jesus eram eles. Eram os fariseus, parecida conosco, inclusive. Acreditavam na imortalidade da alma, no Deus único, né? De forma semelhante à proposta cristã. E muitas vezes foram acusados por Jesus, de forma fraterna, apesar de às vezes não parecer, de hipócritas, ou seja, pessoas que aparentavam um comportamento, mas no seu íntimo não o tinham. Eram sepulcros caiados, né? Por fora, branquinhos, pintadinhos, mas por dentro guardavam uma podridão. Claro que isso não valia para todos os fariseus, mas para muitos. Começam a entender agora, vocês começam a entender por que Jesus colocou o fariseu como fazendo uma das preces? Inclusive a prece equivocada. Mas vamos chegar lá. Agora, só também um parênteses interessante. Nós temos alguns fariseus que foram muito importantes para o cristianismo, né? Um deles nós já até citamos aqui. Não citamos. Nicodemos. Vocês se lembram daquele que vai conversar com Jesus? Jesus diz a ele que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Era um fariseu e se interessou, respeitou Jesus, conversou com Jesus. Mas outros dois são talvez mais, ficaram como mais importantes, né? Que aparecem no livro Atos dos Apóstolos no Novo Testamento e no outro livro muito importante, eu vou citar daqui a pouquinho. Um deles é Gamaliel, o fariseu do sinédrio, das lideranças judaicas, que defende os cristãos, né, após a crucificação de Jesus. E o outro que é discípulo de Gamaliel, que é o fariseu mais famoso do cristianismo, Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, depois Paulo. Começa como perseguidor e se torna o maior divulgador, né, da mensagem cristã. Então, para a gente observar como é que o farisaísmo tem importância, tem relação, né, com Jesus. Nós vamos falar agora dos publicanos. Quem eram os publicanos, né? Kardec também colocou lá, na introdução do Evangelho. O Império Romano dominava toda aquela região no sul da Europa, Oriente Médio e o norte da África, né? Em torno do mar Mediterrâneo. Império. E como que muito organizado, né? Uma das características do Império Romano. E como é que eles faziam? Em algumas das regiões que eles dominavam, eles instituíam pessoas do próprio povo para que cobrassem os impostos. Esses eram os publicanos. Entre os judeus, entre os palestinos, também havia publicanos.
Né? Até dois importantes, ó, também igual o nosso fariseu, né? Um deles, esse nós citamos, se eu confundir, o evangelista e apóstolo Mateus, era um publicano. E o outro que era chefe de publicanos, esse então sofria, Zaqueu, né? Também se converte ao cristianismo, era um publicano. Mas enfim, os publicanos, como vocês sabem, cobradores de impostos, eram considerados pelos seus conterrâneos como traidores. Trabalhavam para o inimigo, para o dominador. Quando na verdade faziam uma função pública, eram funcionários públicos, né? Se havia corrupção entre alguns deles, é outra questão, ainda hoje, né? No funcionalismo público. Mas não é essa a questão. Cumpriam uma tarefa, não necessariamente eram maus por isso. E aí vocês também já entendem por que o publicano está na parábola. O que a gente observa, gente? Um fariseu, um homem que aos olhos do mundo era um homem cumpridor das leis divinas, e um publicano que aos olhos da comunidade era um traidor, era uma pessoa má. Quem faz a oração equivocada segundo Jesus, não segundo Daniel? O fariseu. Quem faz a oração que Jesus elogia? O publicano. Ou seja, a aparência não é o mais importante. A aparência na verdade não tem importância. O que importa é o que nós somos no nosso íntimo. Realmente, verdadeiramente. Não importa o que os outros pensam de nós, ou melhor, o que nós às vezes achamos que somos. Importa o que realmente somos. É isso que define a qualidade da nossa prece, como também a qualidade da nossa vida moral. Tá? A realidade, não a aparência. Ficou claro? Por que Jesus faz essa escolha? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar às duas preces. Reler as duas preces e tentar entender um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, vamos para o fariseu, vamos aprender com os erros do fariseu e depois com os acertos do publicano, tá bom? Olha só, primeira coisa que a gente percebe, o fariseu entra no templo, né? O fato dele estar em pé não significa nada não, tá? Porque a prece era realmente proferida em pé, o publicano também vai orar em pé, tá? A questão não é essa. Só que olha só, eu vou fazer a leitura aqui inicial, só para a gente relembrar o que ele diz a Deus. Olha só. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Por quê? Por que ele é bom? Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Na nossa análise, nós percebemos 3 problemas nessa prece. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. O primeiro que nós observamos, fica claro em toda a prece, né? É o orgulho, a vaidade. Ele se colocava e se entendia como melhor, como mais importante que os outros. Ele estava orando ali, não para se entregar intimamente ao Pai, mas com um segundo objetivo. Há até um pesquisador não espírita, muito respeitado do cristianismo primitivo, ele é até muito citado pelo Haroldo Dutra Dias, não é brasileiro, se chama Kenneth Bailey. Ele tem uma obra muito interessante, não é uma obra espírita, né? Mas para quem quer se aprofundar nas parábolas, não é para quem está começando, tá? Se chama As Parábolas de Lucas. Ele faz uma análise muito interessante das parábolas que aparecem em Lucas, como essa, né? Que está apenas lá, frase do publicano. E ele vai dizer para nós, obviamente eu vou resumir aqui, né, a conclusão dele, mas que é muito provável que tenha ocorrido um equívoco de tradução na versão que Kardec utilizava, né, a versão francesa que ele utilizava da Bíblia, né, porque só havia uma na época dele, tá, no francês. Não é o erro de Kardec, o erro do tradutor, né, dessa Bíblia. E que na verdade o fariseu não orava consigo mesmo, ele orava sozinho. Por que isso é interessante? Ele vai dizer para nós também. Muito provavelmente, isso não é certo, é uma probabilidade, ele tenha feito essa prece em voz alta, o que é um complicador, concorda? Tudo o que ele pensou, que já mostra para nós uma vaidade, um orgulho imenso, ser dito em voz alta, complica muito mais, né? Apesar de não ser certo, é até uma curiosidade isso, tá, gente? Um parênteses. Ela não acrescenta orgulho ao texto, nós já percebemos esse orgulho, né? Só dá uma informação adicional,
tá? Mas não é a mais importante. E outra coisa interessante, agora, e antes disso, gente, o orgulho, Jesus nos alerta, né? O Evangelho, aqui o segundo Espírito nos alerta, um item muito importante no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Que, se eu não me engano, é o 23, que tem por título Tormentos Voluntários. E os Espíritos dizem para nós que muitas vezes nós sofremos por coisas que criamos, como a inveja, o ciúme e o orgulho. Isso vale para a prece, vale para o dia a dia. Toda vez que nós nos preocupamos em ter maior destaque que o outro em qualquer coisa, naturalmente colheremos o sofrimento. Sempre estaremos preocupados. Será que o outro está melhor que eu? Será que o outro tem mais do que eu? Será que o outro é mais considerado do que eu? Isso é orgulho. E isso nos traz sofrimento. Daí o convite, a importância da humildade, que Jesus vai deixar claro aqui. Tá? Em relação a essa questão da prece, olha que coisa interessante também. No próprio capítulo 27, no primeiro item do capítulo 27, Kardec selecionou uma outra passagem, agora do Sermão do Monte, do capítulo 6, ó, do Sermão do Monte, né, do Evangelho de Mateus. Em relação a isso, olha que coisa interessante que Jesus nos diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Essa era a intenção do fariseu. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Nós sabemos qual é. Mas ele nos diz: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que se vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Olha que coisa interessante. Oração é conversa íntima com Deus, com a espiritualidade. Não é algo para que a gente se destaque, para que a gente apareça. E em segundo lugar, o segundo problema que nós percebemos, não é momento para que a gente julgue e acuse os nossos irmãos. Tanto na prece quanto no dia a dia, não devemos ter essa postura. Olha o que o fariseu faz, olha que coisa paradoxal, coisa estranha. Ele está conversando com Deus e pensando o mal dos outros. Não funciona. Desse jeito não funciona. Cada vez que ele pensava em injustos, adúlteros, ladrões, vinha à mente dele aqueles que ele considerava como ladrões, injustos, adúlteros. Vinha condenações, julgamentos. E Jesus também nos recomenda, né? Para que não julgássemos, a fim de não sermos julgados. Olha que coisa interessante. Jesus nos traz uma outra mini parábola, mas é mais famosa, vocês vão conhecer, e também inesquecível, a parábola do cisco e da trave, né? Em que ele nos recomenda. Ele diz para nós: muitas vezes eu aqui da frente enxergo o cisco no olho do meu irmão que está na última cadeira, mas sou incapaz de enxergar o tronco, a trave que está no meu olho. Né? Jesus às vezes dá umas exageradas, né? Para marcar mesmo, isso é importante. Então que a gente tire primeiro o cisco ou a trave do nosso olho antes de querer ajudar o nosso irmão a tirar a dor dele. É disso que nós nos esquecemos muitas vezes. O fariseu se esquece. Não julgar para não ser julgado. Quem julga é a nossa consciência. A consciência que julga o outro, julga a si mesmo. Mas não julgar não quer dizer ser conivente. Há uma outra passagem também, fundamental de Jesus. Não uma parábola, uma passagem mesmo, um acontecimento. É apresentado a Jesus uma mulher que havia cometido adultério. É jogada violentamente à frente de Jesus. E é perguntado ao mestre: Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda, isso é verdade, está lá no Antigo Testamento, que ela seja apedrejada. O que a gente faz? Parece uma pergunta muito simples, mas não era. Porque se Jesus contrariasse a lei de Moisés, né? Não apedreja não, seria preso. E tinha várias testemunhas ali, para que o levassem até o sinédrio, seria preso. E essa era a intenção deles. Mas ao mesmo tempo, se Jesus concordasse com o apedrejamento, estaria indo contra uma lei ainda mais importante, a lei de amor que ele mesmo promulgava, a lei do perdão, da misericórdia. O que fazer, né? Ainda bem que fizeram isso com Jesus, com a pessoa certa, a inteligência certa, né? Jesus olhou para todos aqueles e da sua autoridade moral disse a eles que aquele que estiver sem erros, que atire a primeira pedra, que cumpra essa lei. E ele observou todos soltando as pedras e indo embora. Ficou sozinho com a mulher e perguntou a ela: mulher, onde estavam aqueles que te condenavam? E ela diz ao mestre: foram embora.
E ele diz a ela: pois eu também não te condeno. Mas agora vem um detalhe, ó. Vá e não peques mais. Vá e não tornes a pecar. Não há conivência. Jesus conhecia os equívocos daquela mulher. Se era adultério ou não, não sabemos. Mas conhecia os equívocos, não a condena, não a julga. Mas faz uma recomendação importante: que não erre novamente. Por quê, gente? Se errar novamente, sofrerá. E Jesus traz uma mensagem de felicidade. É muito simples. Mas não podemos confundir julgamento com discernimento. É perguntado a Emmanuel. Ai, desculpa, falei Emmanuel, eu lembrei. Quando eu falei do Gamaliel e do Paulo de Tarso, eu falei que tinha outro livro, né? É o livro Paulo e Estevão, dado Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier. Mas agora vamos falar de um outro livro do Emmanuel pelo Chico também, que se chama O Consolador. Foi perguntado a Emmanuel nesse livro, questão 63, uma coisa muito interessante. Emmanuel, diante do não julgueis, né, a proposta do Cristo, como discernir entre o bem e o mal? Essa pergunta é interessante. Se eu não posso julgar, como é que eu vou identificar o que é certo e o que é errado? Difícil, né? Ainda bem também que fizeram para o Emmanuel. E ele vai dar uma resposta fantástica, ele vai dizer para nós: entre discernir e julgar há uma grande distância. Discernir é obrigação nossa, julgar não. Vou dar um exemplo para a gente entender o que é discernir. Se eu saio aqui do secal, olho para a rua e vejo dois homens discutindo, e um desses homens agride o outro verbalmente, e eu estou observando aquilo, o que o meu discernimento me diz? Aquela atitude é saudável? Aquela atitude é cristã? A ofensa? Não é. Isso é julgamento? Não. Isso é discernimento. Porque se eu não tiver capacidade de discernir entre o bem e o mal, eu não aprendo, não evoluo. Agora, onde entra o julgamento? Quando eu olho para aquele homem agressor e começo a condená-lo, a dizer: ah, ele está ofendendo porque ele é de tal lugar. Ele está ofendendo porque ele é assim, porque ele é assado. Ou mais, não, vai acontecer tal coisa com ele, porque ele não devia fazer isso. Quando eu começo a entrar na intimidade do outro que eu não conheço, estou julgando. E é isso que Jesus nos diz para não fazer. Discernir sempre, julgar nunca. Tá? Mas não é discernimento que o fariseu faz, é julgamento. Tanto que ele olha para o publicano e diz: e nem mesmo como esse publicano sou melhor que ele, não sou publicano. E ele vai dizer por que é melhor. Aí é a terceira questão da prece. Ele vai dizer o seguinte: Deus, eu sou melhor que esse povo todo aí, porque eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Segundo Jesus, isso foi suficiente para a justificativa dele na prece? Não foi. Mas aí a gente se pergunta: será que o problema está em fazer jejum e dar dízimos? Claro que não. Não há nenhum problema em fazer isso. Quem quiser fazer jejum, fique à vontade. Quem quiser dar dinheiro, fique à vontade. O problema não está nisso, o problema está na intenção do fariseu. É isso que não funciona. O jejum em si não tem problema nenhum. Dar o dinheiro para a igreja, para o centro espírita, para quem você quiser, também não tem problema nenhum. O problema não está aí. Está onde? Na ideia de que fazer isso é trocar com Deus. Pai, eu te dou isso, você me dá isso, tá? Te dou o dízimo, faço jejum, você me dá isso, tá? Isso não existe. Alguém até pode estar pensando assim: ah, Daniel, isso é uma crítica aos evangélicos? Não. Isso é um convite à nossa autoanálise. Vou dar um exemplo, como que às vezes nós espíritos temos a mesma equívoco. Olha só. Imagina que a gente vem aqui toda quarta-feira no secal. Não falta uma. Falta uma. 10 anos sem faltar nenhuma. Aí um belo dia vem um problema na minha vida. Aí eu digo assim para Deus: mas Deus, eu sempre fui no secal, não falta um dia. O que é isso? É a mesma coisa. Agora, nós somos convidados à prática do bem, a vir no centro espírita, a cuidar dos nossos familiares, para trocar alguma coisa com Deus? Não. Nós somos convidados a essas práticas porque são práticas que nos trazem felicidade. E legal, né? Tanto para nós quanto para a comunidade, para o outro, o amor ao próximo como a nós mesmos. Mas a gente não vem ao centro, ou o religioso não faz o jejum para trocar a moeda de troca com Deus, porque isso não existe. Fazemos essas coisas, as práticas do bem, as práticas religiosas, porque elas nos trazem o bem, nos trazem a felicidade. O problema não está no dízimo, não está no jejum. Há uma questão muito importante no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, que é o capítulo 2, a terceira parte, que é 653. E aí é perguntado aos Espíritos. Nós já discutimos essa questão aqui, outro tema. É necessário a adoração exterior? Ou seja, para adorar a Deus, eu preciso de práticas materiais e exteriores? Por exemplo,
O jejum, a postura para orar, ajoelhar, cantar, dançar, fazer oferenda, acender velas, tá? Isso é adoração exterior. É necessário fazer isso? E sabe o que os Espíritos respondem para nós? A verdadeira adoração é a do coração. Ou seja, eles não dizem nem sim nem não. Eles chamam a atenção para a importância do sentimento sincero. O exterior não importa, não é necessário. O importante é o interior, com ou sem o exterior. Por que eu digo isso? Porque no item A dessa questão, logo após a pergunta do se é necessário, Kardec pergunta: é útil a adoração exterior? Vocês percebem a diferença, a sutileza? Necessário? Não é. Será que é útil? E sabe o que os Espíritos dizem? Sim, olha só. Isso às vezes surpreende os espíritas. Eles dizem assim: sim, se não for uma simulação, um simulacro, um fingimento. Ou seja, resumindo, nós espíritas não temos as práticas exteriores porque as entendemos como desnecessárias. Mas quando encontramos e conhecemos um religioso que não é espírita, que as tem, nós o respeitamos porque entendemos que para ele há utilidade. Agora, a utilidade quando o exterior é acompanhado de sentimento. Por exemplo, o religioso não espírita, estou deixando isso claro, vai acender uma vela para o parente doente, tá? Se ele acende aquela vela e faz uma oração sincera àquele parente, para ele aquela vela está sendo útil. Agora, se ele acende aquela vela e vai lavar a louça, já acendi para o meu irmão, vou lavar a louça, aquela vela serviu para alguma coisa? Não. Da mesma forma o jejum, que é o nosso caso aqui. Se eu uno a este jejum do alimento, o jejum da fofoca, da maledicência, da agressão, da reclamação, olha como é que esse jejum vai ser útil para mim. Se eu tenho um sentimento envolvido, olha como é que vai ser útil para mim. E em relação ao dízimo, a mesma coisa, né? É claro que nós não vamos defender que a pessoa tem que dar a 10ª parte dela, né, a religião. Obviamente as pessoas têm a liberdade de dar o que quiser para a religião. Nós não estamos fazendo crítica nenhuma, né? Mas para nós isso também é importante. Eu sou tesoureiro do meu centro. E às vezes a gente chega no centro, quando a gente é tesoureiro, a gente percebe, né? A gente vê a luz acesa. A espiritualidade paga a conta de luz do Secal? Não. Quem paga são os encarnados, né? Então a gente olhar para nossas finanças, cada um aí na sua intimidade, e investigar se pode contribuir com o centro espírita é muito nobre. Porque o centro espírita não tem tarefas aqui que nos ajudam muito, não tem? Que ajuda a comunidade, não tem? Que a gente não gosta de vir aqui? Isso é muito nobre, tá? Então não há problema em dízimo, em dinheiro do centro. O problema é o que nós falamos no início, a intenção. Nós não compramos Deus com dinheiro, mas nós ajudamos muita gente, né? A pintar as paredes do centro, a questão da assistência social, a cesta básica, não sei como funciona aqui, mas isso é muito importante. Tudo bem? Mas vamos, no tempo que nos resta, falar agora da prece, que é exemplo para nós, né? Tá certinho a relógio ali, tá, né? A prece do publicano. Vamos ver os acertos dele. E logo nisso a gente percebe um negócio muito interessante aqui. O publicano, ó, voltar a nossa leitura aqui. O publicano, aquele que aos olhos da sociedade era uma pessoa má, traidor, ao contrário do fariseu, né? Conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Primeira coisa, a postura, humildade. Ao contrário do fariseu, não buscava a posição de destaque, estava afastado, estava no templo, estava afastado, porque não queria aparecer para ninguém, porque estava ali para conversar com Deus. Olha o simbolismo disso. E não erguia os olhos ao céu. E agora a gente faz até uma interpretação livre desse símbolo, desse simbolismo, né? Já repararam quando a gente comete um erro com alguém e a gente vai pedir desculpa para a pessoa? Não é difícil olhar nos olhos da pessoa? A gente, olha só, aí olha para baixo, olha para a pessoa, olha para baixo. Não é assim que a gente faz? Até pedir desculpa. É o que simboliza isso aqui. É claro que nós, como judeus, sabiam e sabem que Deus não está só no céu, está em todo lugar, né? Mas simbolicamente as tradições religiosas não colocam Deus no céu. Isso aqui é simbólico. Ele não erguia os olhos ao céu, ele se incomodava, ele não tinha essa, como é que a gente vai dizer, essa coragem, entre aspas, né? Porque se reconhecia sinceramente em equívoco e batia no peito. Bater no peito é ênfase, né? É dar destaque, estou angustiado, é sincero. E eu até brinco, não quer dizer que nós espíritas temos que bater no peito para orar.
Não é isso, tá? É o simbolismo, porque essa prática não era comum, tá? Como eu falei com vocês, a prece do judeu no templo era em pé, normalmente com os braços assim, no peito. Não havia movimentos. Se há movimento, há angústia. E ele sentiu uma angústia sincera, que ele vai traduzir para nós uma prece minúscula. Vocês repararam o tamanho da prece que ele fez? E quem falou que está boa? Jesus. Meio versículo da Bíblia. Porque não importa a multiplicidade das palavras, importa a sinceridade. E ele tinha sinceridade. E ele começa dizendo o que para Deus? Começa não, né? Vamos pegar a última palavra. Sou um pecador. O publicano fez um fantástico e difícil exercício do autoconhecimento e da autocrítica. Olhou para dentro de si mesmo. É fácil fazer isso, gente? Não é. Olhou para dentro dele mesmo para encontrar os seus equívocos, seguindo a proposta espírita, mas não só espírita, de autoconhecimento. A questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem para nós. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E no item A, Kardec pergunta: tudo bem, entendemos a importância do autoconhecimento, mas qual é a dificuldade? Como que eu faço isso? Né? E o Espírito Santo Agostinho que responde 2 páginas assim, vale a pena ler essa também em casa, tá? Reler, 919. Em resumo, ele vai dizer para nós o seguinte: façam o que eu fazia quando estava encarnado. Ao final do meu dia, fazia uma revisão das minhas atividades. Observava aqueles momentos em que eu me equivoquei, em que eu fui grosso, em que eu fui negligente, em que eu fui preguiçoso. Listava na minha mente, não para me culpar e me martirizar. Culpar entre aspas, nós vamos falar da culpa daqui a pouquinho. Mas para me propor uma modificação no dia seguinte. Acordei hoje e fui grosso na minha casa, fui grosso com a minha esposa. Amanhã vou acordar e não vou ser. E se eu não conseguir? No outro dia eu vou tentar. E assim eu vou me burilando. Eu vou, me melhorando. Olha que coisa interessante. Mas eu falei do culpar, eu falei da culpa. A culpa, gente, a gente tem feito no movimento espírita às vezes uma leitura equivocada dessa palavra. E quando a gente vai ler Joana de Ângeles, a gente compreende a importância da culpa. A culpa é nossa amiga. Calma que eu vou explicar. A culpa é nossa amiga. Quando sentimos culpa, estamos dando um passo à frente da nossa evolução, porque percebemos o erro. Quando erramos e não sentimos culpa, ainda não percebemos o erro. Olha só. Culpa é sinal de maturidade. Mas se a culpa é nossa amiga, é uma amiga que vem nos visitar e que tem que ficar poucos dias na nossa casa. É aí que está o detalhe. A culpa é importante, mas eu não posso cultivá-la. Porque se eu fico eternamente, todo dia, eu sou mal, eu sou ruim, eu não me melhoro, eu ando para frente. Não. Então a culpa vem, eu agradeço a Deus. Pai, obrigado por eu me sentir culpado. Tenho a maturidade de encontrar os erros em mim. Olha que coisa boa. Culpa, obrigado, agora pode ir embora. Né? É assim que a gente faz. É isso que o publicano fez. Olhou para dentro dele mesmo, percebeu o erro, mas percebeu outra coisa também. A misericórdia infinita de Deus. Porque se ele se reconhecesse sem erro, mas não acreditasse na possibilidade de modificação, ele não teria ido ao temporar. Mas ele acreditava como nós. Deus tem uma misericórdia infinita. Ele acreditava como nós, é como outro personagem famoso de parábolas de Jesus, o filho pródigo. Aquele que pega a herança do pai, gasta tudo com coisas equivocadas. Poderia ter gastado com coisas boas. Gasta com coisas equivocadas, acaba com o dinheiro, está em sofrimento, morando, cuidando e comendo com porcos. Era o emprego que ele havia conseguido. E ele percebe como publicano: peraí, os funcionários do meu pai são mais bem tratados do que eu sou aqui. O que eu vou fazer? Vou voltar para o pai. Ele cai em si. É o que o publicano faz aqui, a mesma coisa. Ele percebe a misericórdia, ele pensa o seguinte: não, olha só, eu nem vou me apresentar como filho, eu não mereço, eu vou pedir emprego, porque eu sei que meu pai é bom, ele vai me dar um emprego. Olha só o pensamento do filho pródigo. E ele aí toma a decisão de voltar, como o publicano tomou. A difícil decisão de voltar. Porque para a gente assumir um erro, para nós mesmos e principalmente para os outros, demanda muita coragem. Muita coragem, muita humildade.
Ando para aquele caminho o tempo todo. E as pessoas falam comigo, volta, Daniel. E o Espiritismo fala para mim, volta. Eu, não, eu vou. Aí eu meto a cara na parede. E eu percebo pela dor que eu tenho que voltar. E a coragem de assumir. Estava errado esse tempo todo. Não é difícil? É o que ele faz, é o que o filho pródigo faz. Mas tanto ele quanto este filho, quando voltam, encontram o pai. Este pai os manda embora? Escorraça? Não. Abre os braços, põe anel, faz a festa, chama a comunidade porque está feliz pelo retorno daquele que havia se perdido. A ovelha perdida que volta, que é resgatada. Olha que coisa interessante. Essa é a proposta espírita, gente. Essa era a crença do publicano. Mas o que ele vai pedir a Deus? Até caminhando para o nosso encerramento. Ele vai pedir perdão pelos seus erros, não é isso? É a piedade? Ele vai pedir, será que isso funciona? Tem uma questão do Livro dos Espíritos. Também na Lei de Adoração, 661. Kardec pergunta, é possível pedir perdão a Deus das nossas faltas? E os Espíritos respondem, olha, Deus conhece todas as suas dificuldades, te conhece profundamente. Mas há um caminho para o perdão das ofensas, para o perdão das faltas, há um caminho. E os Espíritos são concisos, né, e são diretos. Sabe qual é esse caminho? Mudança de conduta. Está lá no Livro dos Espíritos. Reconheço-me em erro. Qual é meu erro? É esse aqui. Tá. Quero o perdão de Deus. Você vai ter. Como é que faz? Muda a sua postura a partir de agora. Olha como é que é simples. De entender. Né? Não é fácil de fazer, mas a gente tem que começar. Igual a proposta de Santo Agostinho. Cada dia eu faço a minha revisão. Né? Eu faço a minha proposta. Modificação, gente. Sabe por quê? Onde estão escritas as leis de Deus? Outra questão do Livro dos Espíritos, né? 621. Capítulo 1, terceira parte. Na consciência. Andar de acordo com a consciência, ou melhor, andar de acordo com as leis de Deus, é andar de acordo com a própria consciência. As leis de Deus estão aqui. E outra questão do Livro dos Espíritos, 614, que abre as leis morais, vai dizer para nós. A lei natural é a lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Está entendendo? Buscar a lei de Deus, buscar agir corretamente de acordo com a sua consciência. Discernimento, nós falamos do discernimento. E nessa proposta de mudança de conduta em relação ao perdão, nós vamos encontrar uma outra recomendação muito interessante, de Jesus mesmo. Na oração, que nós muitas vezes falamos, uma oração fantástica, a única oração que Jesus nos deixou, né? A oração do Pai Nosso, mas que às vezes a gente repete, não presta atenção nela, devia prestar. Porque tem um versículo que a gente diz assim a Deus, a gente que diz a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos ofendem. Nós colocamos uma condição para Deus, olha que pretensão, né? Nós colocamos, Deus, me perdoe, mas só de acordo com o que eu perdoar. Olha como é que é tudo interligado, como é que é uma questão de consciência. Olha que coisa interessantíssima. Está nas nossas mãos, mas nós temos que agir. Quero amor, que eu ame. Quero perdão, que eu perdoe. E para a gente fechar, há uma outra parábola que merece um estudo inteiro sobre ela, tá? Ela foi escolhida também por Kardec para compor aqui o Evangelho, só que não no capítulo 27, está no capítulo 11, sobre o amor ao próximo como a si mesmo, tá? E ela está também em Mateus 18. É a parábola dos credores e dos devedores. Ou ela tem um outro nome mais bonito, que eu gosto mais, parábola do credor incompassivo. Olha só, o credor que não tem compaixão. Essa parábola diz o seguinte para nós, em resumo. Havia um rei que resolveu reunir seus súditos para cobrar as dívidas. Então beleza, chamou todo mundo. Um desses homens devia 10.000 talentos ao rei, era muito dinheiro. O rei cobrou dele, ele disse, não tem como te pagar. Aí o rei disse a ele, beleza, então eu quero a sua casa, a sua esposa, a sua família, tudo em pagamento da sua dívida e a sua prisão, até você me pagar. Que era o que se fazia mesmo, tá? Ele então implora ao rei, rei, não, pelo amor de Deus, me dá mais um tempo aí que eu vou te pagar. E sabe o que o rei faz? Perdoa a dívida dele. Tudo bem, meu amigo, te perdoo tudo, não precisa me pagar nunca, tá perdoado. Beleza, só que ele sai dessa reunião com o rei e vai para a sua comunidade, e lá encontra um outro homem que devia dinheiro a ele. Olha o detalhe. Só que muito pouquinho. Muito pouquinho. Ele então cobrou desse homem, olha, você me deve, me pague. E o homem disse a ele, olha, eu não posso te pagar agora, mas me dá um tempo que eu te pago depois. O que ele fez? O que o rei fez?
Não. Negativo, eu quero agora. Denunciou, eu quero, você vai ser preso, eu quero as suas coisas, sua família, suas filhas, sua mulher, para você pagar a sua dívida comigo. Estranho, né? Só que os vizinhos testemunharam essa ação dele e resolveram fazer uma delação premiada. Foram até o rei e entregaram. Olha, rei, aquele homem que o senhor perdoou 10 mil talentos, ele voltou para casa e não foi capaz de perdoar R$1, vamos pegar um exemplo aqui, né? Do nosso companheiro lá. O que o rei fez então? Chamou de volta, desperdoou, entre aspas, né? Uma invenção nossa aqui. Desperdoou aquele homem e botou ele na prisão. Acabou a parábola. Triste, né? É porque Jesus utilizava aquelas palavras fortes, mas não é tão triste não. Porque sempre há redenção, né? A misericórdia é infinita. Aí que fica a pergunta para a gente encerrar. Onde moram os vizinhos que denunciaram aquele homem ao rei? Onde moram esses vizinhos? Pensaram aí? A nossa consciência. Quando não somos capazes de perdoar, nós não admitimos, nós não percebemos o perdão que recebemos o tempo todo. Da espiritualidade que nos acompanha, enquanto nós estamos errando, e eles não desistem da gente, né? Do dia do sol que nasce, né? A natureza, a beleza da natureza. Tudo isso é perdão que nós recebemos de Deus, da vida, né? Vamos dizer assim, o tempo todo. Mas se eu não sou capaz de perdoar, eu não enxergo esse perdão. Isso vale para tudo. É muito comum isso para todos nós aqui. A gente tem momentos em que a gente se sente sozinho, em que a gente se sente sem amor. Não é verdade? Quer enxergar amor? Ame. Não há outro caminho. A mudança de conduta. Porque os nossos vizinhos, os nossos amigos, a culpa, lembra dela? Eles nos alertam, olha, você não está perdoando. Você vai se julgar, você não vai se perdoar, você vai sofrer. Entende a profundidade da mensagem de Jesus, gente? Queremos o perdão, comecemos a perdoar. Queremos o amor, comecemos a amar. Uma boa noite para todos nós.